estava aqui com vocês, deu um probleminha aqui, um pico na internet, acabei caindo. Mas estou voltando de novo para conversar com você. Agora, de manhã, né? Novamente, tomando um café com você. Um bom dia com um bom café. Tá servida? Hoje vamos falar sobre relacionamento. E por que hoje eu vou falar sobre relacionamento? Porque hoje eu estou completando 29 anos de casada. Tempo, né? É uma vida. Se a gente for olhar, parar e refletir o que fizemos durante 29 anos, quantas coisas fizemos. E viver junto com uma pessoa que não é da sua família é algo assim desafiador. Como fazer isso? Como conseguir isso? É felicidade sempre? É sorte? É destino? Por que alguns conseguem e outros não conseguem? Como fazer para durar uma união? Eu parto do princípio que todas as pessoas que se unem num relacionamento, que resolvem morar juntos, seja casados ou somente numa união estável, mas que têm o objetivo de formar família, de viver uma vida junto, não tem a intenção de se separar. E por que hoje tantos casamentos não dão certo? Por que hoje dura tão pouco os casamentos? Agora aí tá na mídia, né? Grandes artistas que tinham casamentos lindíssimos mostrados nas redes sociais se separando. Por quê? Aquele amor acabou? Aquilo tudo acabou? Por que acabou? Por que não se conseguiu manter esse relacionamento? Por que é que nós não conseguimos manter os nossos relacionamentos de forma duradoura? É um desafio. Para mim também, um desafio. E para todos é um desafio. Agora eu penso que em primeiro lugar você tem que querer fazer dar certo esse relacionamento. É óbvio que há alguns relacionamentos que não tem como, né, de continuar, principalmente os que a gente está vendo hoje, um aumento muito grande da violência contra a mulher. Então não é possível que nós mulheres vivemos um relacionamento abusivo. E sobre isso é muito importante a gente relembrar, ou lembrar, ou aprender que a violência não é apenas física. E começa bem antes da física. Sabe aquela violência que a gente não percebe? Que quando a gente inicia um relacionamento, a outra pessoa começa a dar palpite no tipo de roupa que a gente veste, no tipo de amizade que a gente tem. Isso já demonstra o tipo de pessoa com quem você está se relacionando. E muitas vezes nós mulheres que somos mais, que temos isso meio que enraizado, hoje não tanto, mas ainda assim, né, de procurar o seu príncipe encantado, de ver no homem como uma pessoa que vai te fazer feliz, né? E isso é muito mais da mulher, é muito mais a mulher, nós mulheres, que procuramos um homem para nos fazer feliz
do que o homem que procura uma mulher para a sua felicidade, para casar. Então, isso já vem enraizado da nossa cultura. A mulher em busca do príncipe encantado. Por que isso? Porque antes, lá nos inícios dos tempos, a mulher dependia exclusivamente do homem. A mulher dependia não só financeiramente, né? Se a gente for ver na história, faz pouco tempo que a mulher votava. Eu ainda peguei um tempo que eu não era obrigatório usar o meu CPF. Eu poderia usar o CPF do meu marido. Então, a história está evoluindo para nós mulheres, mas assim, faz pouco tempo que nós estamos tendo essa evolução. Então, no tempo das nossas avós, e às vezes até das nossas mães, ainda se dependia muito do marido. Então, se na sua casa de origem não era bom a sua vida familiar, então o casamento era como se fosse uma salvação, né, para você sair daquilo. E não existia divórcio, não existia separação, você era obrigada a se submeter àquilo tudo. Hoje não mais isso, né? Hoje nós podemos e devemos procurar a nossa realização enquanto ser humano. Independente de ser mulher e de ser homens, antes disso nós somos seres humanos e nós devemos buscar a nossa plenitude. E isso passa bem longe de uma violência. Então, num casamento, a gente já deve, num relacionamento, já devemos nós mulheres observar a violência que se inicia lá na violência psicológica. Então, começa-se com uma violência psicológica, passa-se por uma violência financeira, até que se chegue a uma violência física e a uma violência, e chegando-se ao feminicídio. Então, nesses casos, é muito importante nós, mulheres, ficarmos bem atentas a esses indícios de como está agindo aquele homem com quem a gente está relacionando, para que não chegue a uma coisa mais grave. E pensar que é só o feminicídio que é grave, a violência psicológica pode acabar com uma pessoa. E ela vai minando a pessoa até que essa pessoa não tem mais poder de decidir, de pensar, de agir, de fazer qualquer coisa sem que seja junto com aquela outra pessoa. Ela passa a depender exclusivamente daquela pessoa. Então, isso é muito importante observar dentro de um relacionamento. O relacionamento deve ser saudável. E o que é saudável o relacionamento? É saudável quando os dois estão no relacionamento. Quando os dois querem a mesma coisa. Quando os dois querem aprender junto. E quando os dois se respeitam. Um respeita o outro na sua liberdade, na sua individualidade. Porque somos seres diferentes. Todos nós somos diferentes. E daí duas pessoas se unem. Duas pessoas totalmente diferentes se unem para viverem juntos. Então é complicado. Porque no momento em que a gente está juntos, vamos tomar um café? Estamos aqui no Bom Dia com Café. Bom dia para você que já está aí comigo. É uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês. E hoje, nesse dia tão especial para mim, que eu estou completando 29 anos de casada. Então, resolvi, por isso, falar um pouquinho do que é um relacionamento de casal. Né? Como ter um bom relacionamento. Como viver
juntos. Bom dia, bom dia. Como é viver juntos de uma forma saudável, sem agressões, sem brigas. É muito importante isso, principalmente quando nós temos filhos. As brigas que nós temos, nós casais, e assim, às vezes muitos casais vivem anos brigando. E isso reflete demais nos filhos. E não é só nos filhos, porque isso reflete na sua família, nos seus pais. Isso reflete também nos seus amigos, nos seus vizinhos, porque fica uma vida tóxica. Não é só um relacionamento tóxico. Você passa a viver isso e essa energia baixa, essa energia de briga, se transmite por onde você vai. Então, assim, no pensamento sistêmico, a gente fala que quando nós vamos nos casar, eu, Edna, com o meu marido, nós não vamos sozinhos. Nós vamos com todas as cargas que nós levamos, trazemos do nosso sistema de origem, da nossa mãe e do nosso pai, dos nossos ancestrais. Como foi o casamento da sua mãe e do seu pai? Como foi? Dá uma olhadinha para isso. Para você olhar para o seu relacionamento. E como é que você foi para o seu casamento? Como foi essa liberação do seu sistema de origem? Como a mamãe e o papai liberaram você para ir para o seu casamento? O seu pai e sua mãe deram a permissão para que você se casasse? Para que você saísse do seu lar de origem e fosse criar o seu novo lar? Isso é muito importante. É muito importante olhar para isso. A mamãe falou assim: vai, mas vive controlando a sua vida? Vive falando mal daquela pessoa com quem você está? E o papai? Também não queria que você casasse com essa pessoa com que você casou? E qualquer coisa que acontece, ele não fala, ele fala: eu não falei que não era para você casar com essa pessoa? Isso não é liberação. Isso já demonstra que você não teve a permissão do seu sistema familiar para que você criasse um casamento. Então, há muitos emaranhamentos que nós trazemos do nosso sistema de origem que nos impedem de ter um casamento bom, de ter um casamento, um relacionamento saudável. Então, é importante olhar para isso. Nas constelações familiares, é possível a gente verificar o que é que pode estar acontecendo no seu casamento que está impedindo que você seja realizado, que você seja feliz. Às vezes a gente vê pessoas que chegam e falam assim: eu amo aquela pessoa, mas a gente não consegue viver junto. Nós temos incompatibilidade. Por que é isso? Por que tem essa incompatibilidade? Por que não conseguem conversar? Por que é que não consegue dialogar? E o que é o diálogo? O diálogo não é só eu ouvir. O diálogo não é eu gritar para impor o meu pensamento. O diálogo é a gente sentar, a gente conversar sobre um determinado assunto, é eu ouvir o que aquela outra pessoa falou, eu me colocar
no lugar daquela outra ser que está falando e verificar como é que eu agiria dentro daquela situação. Muitas vezes nós, dentro de um relacionamento, queremos que o outro seja igualzinho a nós. Queremos e buscamos a nossa alma gêmea. A grandeza do casamento, a beleza de uma união a dois é justamente sermos diferentes. Que graça seria se nós fôssemos iguais? Qual é o desafio de eu viver junto de uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu? O desafio é sermos diferentes. O desafio é a gente aprender a viver com o outro. A grandeza é você aprender a respeitar o outro do jeito que ele é. E viver junto é maravilhoso. Criar uma família é maravilhoso. E é possível, sim, viver bem. Há dificuldades? Todos têm. Todos somos totalmente diferentes e vamos viver juntos. São pessoas diferentes vivendo juntos. Mas a partir do momento que cada um respeita o outro como um ser humano independente, como um ser humano diferente, que pensa diferente, que acredita diferente, isso fica mais fácil. Então, respeitar os filhos, respeitar o marido, respeitar a esposa, como eles são, do jeito que eles são. E eles são diferentes, eles pensam diferentes, eles gostam de coisas diferentes, cada um gosta de uma coisa diferente. Como fazemos então para viver juntos com tantas diferenças? Na hora da comida, né? Cada um quer comer uma coisa. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu sou vegetariana. Né? Virei vegetariana. Não como carne, eu só como peixe, ainda como peixe. E os outros são carnívoros. Como fazer isso? Eu vou fazer comida e não faço a carne? Quando meu marido vai fazer, ele não faz uma comida sem carne para mim? Como que fica isso? Então, o respeito é em primeiro lugar, para que seja, que surja uma união, para que você possa viver bem. E o respeito, a gente vê muito assim, as pessoas jovens, por exemplo, se casam e querem levar uma vida de jovens, querem levar uma vida de solteiros. Então, o marido sai para um lado, a esposa sai para o outro. E daí surge ciúmes. E o ciúmes, ele num grau pequeno, assim como o medo, né, nos ajuda e nos faz bem. Agora, quando isso vira algo doentio, que quer controlar o outro, oi Verinha, tudo bem? Gratidão por estar aqui. Então, o ciúme, quando ele começa a ser algo que controla o outro, que controla o jeito de vestir, que controla o jeito de sair, o jeito de falar, aí realmente fica uma coisa que doentia e que só vai complicar o casamento.
Outra coisa que a gente vê é assim, mulheres ou homens que querem mudar a pessoa com quem casou. No namoro, muitas vezes, isso é velado, né? A gente vai aceitando as diferenças e vai deixando para depois do casamento. E é muito comum ainda hoje, com tantas informações, com tantos estudos que se tem aí, é muito comum as pessoas falarem, depois do casamento ele muda, ou ela muda. Não, gente, não muda. Sinto dizer, não muda. A pessoa vai continuar a mesma, porque ela é um ser humano. Então, olhe para essa pessoa com quem você está relacionando e veja se é com essa pessoa, do jeito que ela é, que você quer viver. E sem criar expectativa. Um dos maiores problemas que a gente vê também no relacionamento é quando criamos expectativas sobre o outro. Aí a gente casa, fala assim, ele mudou, em um ano ele é uma outra pessoa. Não, ele não é uma outra pessoa, ou ela não é uma outra pessoa. Simplesmente você criou uma pessoa e ela foi contra a sua expectativa. E depois do casamento, depois daquele tempo de lua de mel, depois daquele tempo de ilusão, aí você começa a ver a realidade. E principalmente quando começam as dificuldades do dia a dia. E quando já vem filhos logo cedo no início do casamento, aí já começa a vir os problemas. E quando vem os problemas, se você não é uma pessoa estruturada, ou se o marido não é uma pessoa estruturada, se vocês não formaram uma estrutura para viver esse relacionamento, não vão conseguir ultrapassar o primeiro problema que surge dentro do casamento. E surge um monte. Quando o filho nasce, a mulher tem um monte de hormônios que transforma a gente. E depois, quando a criança nasce, ficar sem dormir, acordar de 2 em 2 horas para dar mamar. E quando a criança fica doente, e aquela dinâmica toda, aí trabalhar, a criança ficou doente, como que faz? Não pode levar na escolinha, não tem com quem deixar, escolinha tá fechada. Então, assim, são muitos problemas que surgem quando você tem um filho. E que muitas vezes a gente olha as pessoas que estão gerando um filho, olhando só na beleza que é ter um bebê. É lindo ter uma criança. Quando ele nasce, é maravilhoso, né? Carregar dentro do ventre é muito bom. Mas a gente precisa olhar para isso com olhos de ver e ver como é que nós vamos fazer com esse serzinho novo que vai vir na nossa família. Como que nós vamos fazer, onde nós vamos deixar esse filho para nós trabalharmos? Quem vai cuidar dessa criança? Nós temos um suporte para quando não tiver a escola, ou quando eu não tiver, a babá não vir trabalhar, que isso acontece. Então, essas dinâmicas é preciso conversar antes de se decidir ter um filho. E um filho é para sempre, e um filho é do casal. E daí você casa, você tem já um filho, e daí o casamento não sobrevive e se separa. E daí como que fica essa criança? Daí se você não tem, novamente, se você não tem estrutura como ser humano, o que começa? As brigas judiciais. Briga para visita, briga para pensão e briga para tudo. E a briga não é para aquilo.
São o emocional do casal é que não foi quebrado. Aquilo que muitas vezes a gente chama de divórcio emocional. As pessoas se separam, o casal se separam, mas emocionalmente não se separaram. E novamente, quem vai sofrer com isso vai ser um reflexo muito grande para os filhos. E isso ele vai levar para as gerações dele. Assim como você traz na sua união, no seu casamento, o que aconteceu nos seus ancestrais. Então, antes que a gente passe para frente problemas nossos, vamos tentar solucionar o que nós já temos e que nós carregamos dos nossos ancestrais. Se nosso pai, se a nossa mãe não conseguiu nos liberar para o nosso casamento, então vamos nós fazermos isso. E isso não quer dizer que eu vou romper com a minha mãe, com o meu pai. E isso é outra crença, assim, que é terrível. E isso é muito comum em nós, mulheres, né, com relação às sogras. A gente, quando a mãe não está no seu lugar de mãe, né, ela não consegue liberar o filho dela para casar. Ela não consegue liberar o filho dela para ter um relacionamento. E daí, quando você casa com um filho desses, né, que a gente chama de filhinho da mamãe, porque ele está energeticamente ligado com aquela mãe, você e sua sogra não vão se dar bem. E não se dando bem com a sogra, a chance desse casamento e desse relacionamento dar certo é bem pequena. Então, quando se começa a relacionar com um homem, né, seja se for um relacionamento heterossexual ou homossexual, é a mesma coisa. Olhe para a família de origem e veja como que é aquela família de origem. E veja e tenha clareza e a certeza que tudo aquilo que aquela pessoa tem naquela família de origem, ela vai trazer para dentro do seu casamento. E do mesmo jeito, o seu parceiro também deve olhar para o seu sistema de origem. Porque na hora que vocês forem casar, se unir, você não vai sozinha e nem ele vem sozinho. Vem um bando de gente atrás. Papai e mamãe são ali, os grudadinhos. E daí vem todo mundo. Vovó, vovô, todo mundo, bisavô, todo mundo que está atrás. Você já fez o seu genograma? O genograma é um pouco mais que a árvore genealógica, e a gente trabalha nisso nos grupos de constelação, aonde a gente vai olhar como que está o nosso sistema familiar. Então, quais são os padrões que eu estou trazendo do meu sistema familiar? O que eu estou repetindo da minha mamãe? O que eu estou repetindo do meu papai? E o que é que está vindo mais lá atrás? Então, o genograma é importante a gente fazer para a gente olhar isso. Você faz o genograma familiar e vai olhando como é que foi o casamento da minha bisavó com meu bisavô, como é que foi da minha vovó, como é que foi o da minha mamãe. A chance de eu repetir o que está acontecendo é grande, é muito grande. Então, o genograma nos ajuda a olhar para isso e fazer as modificações que a gente precisa fazer. Então, hoje a gente já tem, assim, inclusive Bert tem um livro, né, sobre o amor à segunda vista. É possível, dentro de um relacionamento,
que esteja abalado, você, através de técnicas de terapias, de constelação familiar, você conseguir equilibrar aquele relacionamento. Você conseguir aprender a viver com a outra pessoa e a outra pessoa aprender a viver com você. E isso antes tem que ser... Você tem que aprender a viver com você. Porque às vezes, fora isso que nós já trazemos para o nosso casamento, eu já trago meu pai e minha mãe, eu já levo eu cheia de máscaras, sem saber quem sou eu. E se dentro de um casamento eu começo a tirar as minhas máscaras, porque isso é normal, né? Gratidão, Ju, um prazer imenso ver você aqui. Se dentro de um casamento, para casar, para se unir, no momento do namoro, é tão lindo, né? O namoro é um momento, né, de felicidade, de alegria, que a gente se arruma, que a gente está cheia de energia, é uma felicidade imensa. Então, a gente vai criando máscaras, né, para esconder, para não se mostrar para outra pessoa. Porque a gente tem medo que, se a outra pessoa nos conhecer como a gente que ela se afaste. Daí a gente cria máscaras. Aí quando a gente casa, com o passar do tempo, essas máscaras vão caindo. A gente vai cansando de usar as máscaras que nós criamos, né? De bonitinha, de que acorda lindinha, de que acorda maquiada, né? Penteada, sempre dispostas, né? E daí no casamento você vai vendo, nossa, né? Esse marido não é aquele lindo, bonitinho, cheirosinho que vinha me buscar pra gente sair, né? Mas é aquele que toma banho, joga toalha em cima da cama, toalha molhada em cima da cama. É aquele que aperta a pasta de dente num lugar que eu não gosto de apertar. É aquele que deixa o sapato no meio da sala. E daí, por coisas simples, vai criando-se problemas. Então, é possível, sim, você se curar e os dois curarem o relacionamento através da cura de cada um e da cura do sistema familiar. E muito importante também a gente acreditar que o outro é o nosso espelho. Então, o que eu vejo no outro é o que eu tenho. Ontem eu li uma frase que era alguma coisa assim: pessoas boas demoram a perceber a maldade dos outros. Não é que pessoas boas demoram a perceber a maldade do outro. Se eu não tenho maldade dentro de mim, eu não sei o que é isso. Então eu não vejo no outro. Eu só vejo no outro o que eu tenho dentro de mim. Começa a observar isso e em todas as suas relações você vai ver mudança. Se eu olho para o outro e vejo o outro como uma pessoa agressiva, olhe para a sua agressividade. Começa a olhar. Você tem que olhar com olhos de querer ver. E não olhos de se fazer vítima. E não olhos de fingir ser uma pessoa que você não é. Se você vê o outro como invejoso, olhe para a sua inveja. Quando você for uma pessoa boa, quando você for uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, você não vai ver isso mais no outro. Então, assim, aquela historinha. Se eu quero um príncipe encantado para casar comigo, então antes eu me transformo numa princesa. Se eu quero um rei, antes eu tenho que ser uma rainha. Então, transforme você. E quando você transforma você, tudo ao seu redor vai se transformando.
Então, assim, viver junto é muito legal, é muito gratificante. E quanto mais o tempo vai passando junto com uma pessoa, mais vai ficando bom, mais vai ficando gratificante. Então hoje, fazendo 29 anos de casado, eu estou muito grata, muito feliz por cada momento que nós passamos juntos. Olhar lá atrás, aquela carinha nossa de jovenzinhos, quantos sonhos, muitos realizados, outros não. Quantos desafios, quantos problemas que nesses 29 anos nós passamos. E nós conseguimos superar até agora. E vamos fazer de tudo para continuar superando isso. E isso é um dia de cada vez, como tudo na vida. Não é sempre alegria, mas não é sempre tristeza. E que cada problema que surge, a gente tenha plenitude para olhar para aquilo e não deixar o problema tomar conta da nossa vida, mas nós tomarmos conta daquele problema. Olhar para o problema e ver o que você veio mostrar aqui para mim. O que é que você quer ensinar que eu ainda não aprendi. E às vezes os problemas se repetem, né? E se os problemas estão se repetindo, é porque você ainda não aprendeu o que tem que aprender. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é escrever. Então, quando vem aquele problema, que eu não sei o que fazer com ele, pega o caderninho que eu chamo Caderninho da Evolução para a Nossa Alma e escreva o que está acontecendo, olhe para aquilo profundamente e vai indo, sabe, caminhando nele e vendo o que é realmente que está por trás daqueles problemas. O que é que você realmente tem que aprender com aquilo. Então, o relacionamento é algo muito bonito e muito sério e responsável. Não tenha relacionamentos inconsequentes. Não tenha relacionamentos sem respeito. Respeite o outro, para que o outro respeite você também. Mantenha o equilíbrio em todas as relações. E entre um relacionamento de casal, isso é muito importante. O equilíbrio entre o dar e receber. A gente vai fazendo assim. Um dá hoje, o outro dá amanhã. Um cede hoje, o outro cede amanhã. E aí a gente vai crescendo junto. Então a Ju está falando aqui que só vejo no outro aquilo que me incomoda em mim. Isso mesmo. Eu só consigo enxergar no outro o que eu tenho dentro de mim. Eu sempre lembro de Jesus Cristo. Jesus Cristo não via maldade em ninguém. E por que Jesus Cristo não via maldade? Se ele não tinha maldade dentro dele, ele nem sabe o que é isso. Ele não sabe o que é. E não é ser uma pessoa boba, sabe? Que às vezes assim, aquela pessoa é tão boba, não está vendo que o outro está prejudicando ela. Não, o outro não está prejudicando ela. Porque o outro se prejudica a si mesmo. O que nós fazemos para o outro é problema nosso. Agora, o que eu deixo o outro fazer comigo é problema meu. Então, o que eu recebo do outro? As agressões que eu recebo do outro. Como que eu recebo isso? Se eu não sou uma pessoa agressiva, a gente não recebe como agressão. Você olha para o outro com compaixão. Você vai olhar assim e vai falar assim, nossa,
Qual é o problema que ele está tendo na vida dele que ele está tão agressivo? Qual é o problema que ele está tendo que ele está fazendo isso? E mudar com esse olhar, quando a gente começa a olhar, sabe assim, o marido chega em casa com a cara amarrada, se eu também estou com a minha cara amarrada, e se eu também começo a brigar com ele porque ele chegou com aquela cara amarrada, vai virar briga. Agora, se eu, ou ele também, né? Mas se eu olho para ele e compreendo que aquele dia dele foi difícil e que é melhor então eu aguardar ele chegar, tomar um banho, antes de eu despejar os problemas que teve em casa com os filhos, antes da nota baixa que o filho tirou, muda, sabe? Saber a hora de conversar. O marido também chegou em casa, viu que a mulher está estressada, e se ele começar a jogar os problemas que ele trouxe do serviço dele para ela, isso não tem como, vai dar briga mesmo. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, qualquer atitude, respirar. A respiração é maravilhosa. Ontem eu falei um pouco sobre ansiedade e falei para a gente começar a fazer o exercício essa semana de respirar 5 vezes profundamente, levando o ar lá no abdômen e soltando 5 vezes antes de levantar, 5 vezes na hora do almoço e 5 vezes na janta, 3 vezes por dia, e você vai ver a mudança na sua vida. Começa a fazer isso na hora que tiver um problema para solucionar. Numa briga, numa discussão, num problema de trabalho, né? E em casa, com os filhos também. O filho está fazendo uma coisa que não está legal. Respira antes de conversar com o filho. Para não brigar, para não bater, para não agredir. E você não soltar nele raivas que não é da criança. Raiva que está lá dentro de você, que muitas vezes você trouxe do seu sistema familiar. E que quando você vê aquilo, você traz à tona. Então, respira profundamente. Chico Xavier falava para a pessoa ficar com a boca cheia de água, sem engolir, na hora que surgir um problema, segura, toma um copo d'água, mas não engole, deixa a água na boca. Né? Para que você tenha o tempo para aquilo digerir dentro de você. E ver se vale a pena você brigar, você gritar, você espernear, você bater, ou você manter a sua paz. Não há preço para a nossa paz. E a nossa paz não depende do outro, depende de nós. E a paz do mundo também não depende do outro, depende de nós. Se cada um de nós procurarmos a nossa paz, nós teremos paz. Teremos paz no mundo, teremos paz na nossa casa. Então, pessoas lindas do meu coração que estão aqui, gratidão imensa por esse tempo que nós passamos aqui juntos, né? Hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre relacionamento de casal, sobre como viver tanto tempo junto, né? Eu já estou aí hoje comemorando 29 anos de casada, né? Então, como viver um relacionamento duradouro? Para que a gente seja plena. Se a gente casa para ser feliz, então vamos ser felizes. Mas antes, vamos ser felizes conosco mesmo. Quando nós somos felizes comigo, eu posso ser feliz com o outro. Senão eu não vou conseguir ser feliz em lugar nenhum, com o príncipe encantado que seja. Né? Ai, gratidão, isso, o truque da água é bem bom mesmo, né? E gratidão imensa, pessoas lindas que estão aqui para tomar um café comigo, né? Eu estou aqui no Bom Dia com um Café para falar um pouquinho sobre relacionamentos duradouros. Nós já vamos encerrando por aqui.
Um beijo bem grande no seu coração. Faça as respirações e depois conta para mim, viu, Ju? Coloque o copo de água na boca e vamos fazer de tudo para que a gente tenha uma vida plena, com plenitude, com alegria, com respeito ao outro. Com respeito ao outro do jeito que eu quero ser respeitada. E eu só vou ter esse respeito quando eu me respeitar. Um beijo bem grande a vocês. Fiquem com Deus.